Graça e paz, meus irmãos. Eu quero hoje trazer uma reflexão do nosso estudo de hoje, estudo breve, né? Em Mateus 13. Mateus 13, do 24 ao 30 e do 36 ao 43. Eu queria que vocês deixassem aberto aí, que eu não vou ler o texto aqui, todo ele, para a gente aproveitar o tempo. Mas deixe já aberto aí. Vou repetir aqui, Mateus 13, do 24 ao 30 e dos versículos 36 ao 43. Vão abrindo aí, tá? Enquanto eu faço uma breve introdução aqui. O texto fala sobre a parábola do joio e do trigo. Os irmãos conhecem a parábola do joio e do trigo. Então havia ali, Jesus conta essa parábola para que seus ouvintes. É importante a gente lembrar que Jesus depois seria elevado aos céus, ou seja, o rei, que é Jesus, estaria ausente, e essa parábola faz parte daquele grupo de parábolas chamadas parábolas do reino dos céus. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou, tinha um campo, semeou o trigo, né? E depois veio o inimigo e semeou o joio e se afastou. Ele semeou o joio e se afasta. Então, e aí depois ele relata: os empregados querem retirar o joio, né, que foi detectado. Ele disse: não, deixa crescer junto, porque quando se plantava o joio e o trigo, as plantas novas elas se parecem. Tanto o joio quando está novo e o trigo quando está novo são plantas que são muito parecidas. E arrancar uma poderia arrancar a outra. Jesus não deixa. O homem da parábola deixa para que na consumação do tempo, na colheita, né, melhor dizendo, na colheita, seria arrancado. Então Jesus dá a interpretação nos versículos de 36 a 43, quando diz que o joio são os filhos do maligno, a semente é a palavra de Deus, né, o campo é o mundo. Então aí nós vemos que há uma palavra aqui, um detalhe importante aqui, que no final, na consumação dos tempos, nas últimas coisas, né, quando forem acontecer, então será separado o trigo do joio, no último dia. Há um outro texto também, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10, fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, versículo 9. Agora versículo 10. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então tudo vai se queimar, né? Fazendo justamente uma ligação também com a parábola contada lá em Mateus, que o joio seria queimado. Então hoje em dia há também joio no meio da igreja. São pessoas que não são convertidas, não são salvas por Cristo Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, não confiaram em Jesus como seu Salvador. Elas praticam as coisas que na igreja se faz, canta, ora, pode até ler a Bíblia, mas fazem os rituais que a igreja faz, mas ela não é uma pessoa que faz parte da igreja de Cristo, entende? É muito diferente a gente está frequentando a igreja e você de fato ser uma pessoa que seja salva por Cristo Jesus. Então, existe joio sim hoje. E Jesus, ele permite que o joio continue no meio da igreja, para que se identifique até por meio dos relacionamentos e dos comportamentos quem de fato é crente, quem é trigo ou quem é joio, ou quem é descrente no caso. Então, que nós possamos estar alertas a isso aí, a pregar a palavra de Deus com seriedade, a pregar a palavra de Deus com sabedoria e com fidelidade também, não corrompendo a pregação do Evangelho, não falando de qualquer jeito, mas alertando as pessoas como devem ser as suas vidas diante de Deus, o Salvador, diante de Jesus Cristo, o Salvador, em aceitá-lo como Salvador, como Senhor de suas vidas. O texto de Pedro, 2 Pedro 3,9, diz que ele deseja que todos venham a arrepender-se. Ele deseja isso, mas infelizmente nem todos querem isso. Então aí continuam vivendo uma vida
E o que é prejudicial, como o joio, e o que é prejudicial é porque vive quem está lá no, vamos dizer, no mundão, já está lá mesmo, todo mundo já sabe. Mas pior é quando vive num ambiente de crente, num ambiente de igreja, mas ainda não é de fato a igreja de Cristo. E quando vir a ceifa ou a colheita, amando do Senhor, então fará essa distinção. E aí será tarde demais para aqueles que não voltaram-se para Cristo enquanto têm vida. Então essa palavra é de encorajamento, de incentivo para a gente continuar a vida piedosa, buscando santidade ao Senhor, diante do Senhor. E também é um incentivo à evangelização, à pregação do Evangelho verdadeiro, sem corrupção, não pregando não semeando uma semente corrompida, uma semente do joio no caso, né? Corrompida, distorcida, porque senão vai crescer também uma planta totalmente fora dos padrões daquilo que Deus quer que seja, né? Então, e nós temos caminhado, irmãos, para esses últimos dias, tem sido dias difíceis, dias de muita confusão doutrinária, de confusão no ambiente religioso. Infelizmente o diabo tem usado esta semente da religião, da religiosidade, para confundir, para atrapalhar a obra de evangelização, a obra missionária, a vida da igreja. E muitas pessoas estão vivendo esse nominalismo. O que é um crente nominal? É uma pessoa que na verdade não é crente, ela só é uma religiosa, entendeu? Então Jesus alerta isso na época, já quando contou essa parábola, já alertou sobre isso. Então, e às vezes o comportamento do joio já se manifesta desde agora, nem precisa chegar o dia da ceifa. Alguns têm mostrado que de fato é joio mesmo. Não aceita a palavra de Deus, não aceita o arrependimento, não se aceita a mensagem do perdão. Está com a roupagem de crente, mas o interior ainda não é uma pessoa ainda salva por Jesus. Então é importante a gente alertar e falar disso, porque é muito perigoso isso, especialmente para nós líderes, pregadores da palavra, que estão liderando pessoas, a como temos ensinado o Evangelho. E a você como tem recebido. Então, se você que está me ouvindo, até mesmo tem frequentado a nossa igreja aqui, mas você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você que é filho, que é neto de alguém, porque seu pai ou sua mãe é crente, você acha que você é, não, a tua decisão tem que ser pessoal. O meu marido é, então eu sou. Não, a decisão do teu marido é uma, a decisão da sua é outra. Minha esposa é, não, a decisão da tua esposa é uma, a tua é outra, do teu filho, por aí vai. A decisão é pessoal, não se engane. Há joio e há trigo. Na ceifa, no dia da colheita, o trigo vai ser recolhido, né? E o joio vai ser lançado para ser queimado. Então que nós possamos ficar atentos a isso. Jesus já nos alertou e podemos aplicar também para os dias de hoje. Muitos falsos profetas têm agido como joio, eles têm semeado joio também, esta semente corrompida através da televisão, da internet, de livros. Quantas crentes que não leem mais a Bíblia, não pesquisam mais, não frequentam mais a EBD, estão sendo presas fáceis desses semeadores de joio. E aí não temos pessoas que estão dispostas a pagar o preço de semear o trigo mesmo. Então eu te convido a gente semear a boa semente da palavra de Deus, porque é ela que vai denotar com o tempo quem de fato é joio e quem de fato é trigo. Tá bom? Esse é uma palavra um pouco mais contundente, mais incisiva hoje, mas não deixa de ser de encorajamento, tá? De incentivo a gente aguardar o nosso Deus e esperar no Senhor. Tá bom? Então, vamos lembrar dessa figura muito importante. O joio, enquanto novo, no comecinho, é muito parecido com o trigo, mas com o tempo ele se revela quem ele é. Então, deixe-se ser transformado pelo Senhor. É você que já é trigo, amém. Você será sempre trigo, não vai mudar, porque a salvação não se perde. Mas fica o alerta para a gente valorizar essa nossa vida cristã e aquilo que temos recebido de Deus. Agora, se você não é ainda um salvo por Cristo Jesus, tome a decisão hoje de entregar sua vida para Deus.
para Cristo, reconheça como seu Salvador, entregue sua vida a Ele, confesse seus pecados e você se tornará, ainda hoje em vida, um filho de Deus, passando a fazer parte da plantação do trigo e não do joio. Tá bom? E como diz aí em 2 Pedro 3, aguardando, versículo 12, né? 2 Pedro 3,12, aguardando a vinda do dia de Deus. Aguarde com esperança. O nosso Senhor está para vir e nós o aguardaremos com muita alegria. Então fica essa palavra de encorajamento, mas de chamada de um alerta também para todos. Tá bom? Que Deus abençoe. Vocês tenham um restante de noite abençoado na presença do Senhor. Estude a palavra de Deus. Fique ligado na palavra, meditando e se envolvendo com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, mas sabendo que você de fato pertence a Deus. Deus abençoe.